Clube chegou a vez. Olá, meus amigos, um grande abraço, mais uma vez reunido aqui com os nossos queridos companheiros, grandes profissionais, aqui no Meta Clube, Meta Esporte Clube. E a hora do capitão, nessa mesa bonita, nesse estúdio maravilhoso, e que tem nos proporcionado condições da gente poder fazer análises especiais. Você vê, não falamos muito do Brasil, o Brasil está na parada, deixamos para depois, mas o nosso assunto sempre será, mais ainda do que nunca, a Série B do futebol brasileiro. Eu não sei, deixa eu comentar, está aqui o Edemar, o Zé, o Eduardo e o Mion. Eu quero dizer que agora, eu estou notando, será que está descortinando, será esse o termo? Será que está abrindo esse horizonte que tanto a gente está esperando em relação às classificações do Curitiba e do próprio Atlético? Não se assustem. O Atlético, claro, você vê qualquer uma derrota, vinha ganhando, ele estava devendo para todos nós 7 jogos, ganhou, empatou, perdeu essa última, já não está nos 4, mas joga essa partida agora decisiva e nós vamos comentar a respeito. E o Curitiba tem a grande chance, a primeira vez, na 31ª rodada, de alargar. Por quê? Os nossos inimigos esportivos, Criciúma e também o Goiás, facilitaram a vida. É assim que eu vejo e inicio essa programação, porque agora é a hora, como disse, você lembra do Petróleo? Você lembra aquele centroavante? Centroavante. Claro. Sim. O Petróleo entrevistado, eu não sei se por quem foi. E aí, Petróleo, como é que está? Ele falou, agora chegou a hora da vaca beber água. Pô, mas espera um pouquinho, você está mudando. Não é a hora da onça beber água? Ele falou, e a vaca não bebe água? Então eu começo assim, tudo bem, Zé? Alegria, Zé. Tudo bem, Dalgo. Alegria sim, porque os nossos times, Curitiba e Atlético, podem pontear o campeonato. Curitiba é líder. O Atlético Paranaense, em vencendo o seu jogo, será vice-líder do campeonato. Perdeu uma posição com jogos de ontem, mas vencendo o seu compromisso de hoje, que é muito difícil, fora contra o Remo, que vem de vitória contra o Operário. Operário, que decepção, hein, Operário? Levou de 4 o Operário, minha gente. Num momento ruim. Levou de 4 no jogo de ontem, né? Então, os nossos times, o Atlético Paranaense pode ser o vice-líder e o Curitiba se distanciar, como bem frisou você, na liderança da competição e dar um passo largo no sentido de definir a sua situação chegando à elite do futebol brasileiro. É um momento propício, muito bom para as equipes paranaenses, à exceção do Operário. Bom também para o Londrina, que joga em casa pelo empate e pode daqui a pouco estar representando o futebol paranaense também na Série B. Cumprimentando o Eduardo Vieira, mais do que nunca. Hoje ele veio, olha aí, a caráter. Pergunta alguma coisa do Cuiabá, ele sabe. Sabe tudo. Porque qual é a vida do E veio com a camisa do líder, hein? E já veio. Fala aí, Edu. Um abraço a todos. Capitão, acho que a rodada chega num momento importante. Os 3 jogos que estão faltando hoje, Ferroviária e Chapecoense, vale ponto, porque a Chapecoense pode inclusive entrar no G4 se vencer a Ferroviária, esse jogo em Araraquara. O jogo do Curitiba com o Atlético Goianiense tem uma importância diferente, muito transcendental, grande, porque o Atlético Goianiense vem dessa vitória contra o Atlético Paranaense, vem bem, é um time que vem invicto. E precisa também desse jogo. E é um time que vem invicto algumas rodadas e entende o pessoal lá de Goiânia que pela forma como vem jogando o Atlético Goianiense, não é difícil para eles, né, pelo momento, pela motivação, conseguir um resultado positivo contra o Curitiba. Só que o resultado positivo hoje do Curitiba é mais importante para o Curitiba no momento em que o Curitiba, como disse o Zé,
fica à frente, dá uma espaçada em relação Além aos de, seus além de adversários. 5 colaborar, pontos, né, Eduardo? e além de pontos. colaborar com o Atlético, Também. né? Além de Também, porque colaborar, você porque segura um candidato. não tenha dúvida. Você segura um candidato que é o Atlético Essa Goianiense. rodada é importante. E o jogo do Atlético Paranaense, né, já foi falado, o Atlético não pode perder. O Atlético chega no momento que a derrota, como nós falamos aqui, a pedagógica dois. ficou Já pra foi. trás. Já foi. Agora é brigar. O resultado do Atlético é voltar ao G4. Você tem tudo aí, eu gostaria que até nessa sequência do nosso programa, a vida de cada um, porque eu já disse aqui, né, apostei com vocês. Faltavam 8 rodadas, 24 pontos, eu dizia aqui que nenhum time hoje faz 12 pontos. Eu estou analisando, acho que até na Série A, nem até na Série A, mas nenhum. Agora já estão faltando 7. 7 é 21, e se você olhar o Curitiba, 53, ele indo a 56, aqueles que estão lá com 40 e não sei o quê, você soma 11 pontos, não chega a 60. Exato. É agora que a bomba, o bomba relógio está vindo aqui. Fala, Mion. Tudo bem? Olá, torcida Meta Esporte Clube. Claro, Eduardo. Mete o dedão aí pra cima. Positivo. E positivo. Dá o like. Isso, Edmar. Dá o like. Se inscreve no canal. Agradeço a vocês que têm apoiado o nosso podcast. Então, no jogo passado, no podcast passado, melhor dizendo, eu falei de barriga cheia e barriga vazia, né? Esses dois resultados que nós tivemos, eu assisti. Os adversários, né? Isso que eu vou falar. Eu assisti os dois jogos. O Amazonas entrou de barriga vazia, com fome, porque quer escapar do Z4. E virou o jogo. E a equipe do CRB, a mesma coisa. O CRB, se não ganhasse, estaria alijado de qualquer disputa de G4. Entrou com vontade, Zé. Entrou com vontade e conseguiu vencer o Goiás em Goiânia. O Goiás, na verdade, Mas foi abordado no programa Ali tá passado, muito né? estranho. Lembram? Nós estamos falando do Goiás faz tempo. Né? Exato. Eu lembro que você falou Não, e aqui, a tabela o Mion frisou bem, a tabela de jogos muito difícil. o Mion vai destacar isso, deixa eu completar. O Edemar esteve ontem em Blumenau. Grande Blumenau. Não, ele não esteve ontem. Não esteve. Quase uma semana de Blumenau. Quando ele vai, fica. Precisamos ligar Mas para ele ele. é muito que bom, subiu. Blumenau. Alô, Edemar, onde você Muito do navio Eisbein. ainda, do livro, fala aí. Quanto de Eisbein você consumiu? Meus amigos, Mião, Zé Domingos, Eduardo. Consumiu muito Eisbein? Esporte Clube. Foi muito bom. Realmente fui atender um convite, uma homenagem que se fez a Vilas Vieira. Chocote. Que foi prefeito, deputado estadual, senador, o homem que comandou a rádio Nereu Ramos de Blumenau por muitos anos e que me deu a oportunidade de ingressar no rádio um dia. Foi muito bom. Agora, em relação ao futebol, a Série B está na base do samba do crioulo doido. Sobe e desce, senta aqui, sai ali. O Curitiba venceu, vai a 56 e livra do segundo colocado, que é representante a Goiás, livraria 5 pontos, que seria... Não, aí chegou na mão. Porque Aí... na verdade, nós já falamos em outra ocasião aqui, e a gente tem falado isso diariamente, que na verdade as equipes, tanto o Curitiba como o Atlético, dependem de si. Você veja, por exemplo, ontem com a vitória do Novo Horizontino, o Atlético saiu da 4ª para a 5ª posição, mas está um jogo atrás. Vencendo a partida de hoje contra o Clube do Remo, passa à frente e volta a uma condição diferenciada e volta ao G4 do Campeonato Brasileiro de Futebol. Esse Campeonato Brasileiro, que tem 8 jogos para cada uma das nossas equipes, já nem 4 todos. jogos em casa, já 4 nem todos, jogos né? fora. Agora são 7. Agora Está terminando essa rodada agora? Agora é matar ou morrer, capitão. Não tem a dúvida. Não tem como fugir da realidade. Tanto o Atlético hoje lá, contra o Clube do Remo, em Belém, capital do Pará, não em Belém do Pará, como o pessoal, desculpe. Lá em Belém, capital sempre do que Pará, possível, né? o Atlético terá reparo. realmente um jogo, não é só um jogo de 6 pontos. Esse time do Remo é bom time. É bom terá time. 40 mil torcedores presentes lá no Mangueirão para prestigiá-lo. Não é no Mangueirão o jogo. Não vai não. Escolheram Vai outro não. estádio para complicar mais a vida Mais do Atlético ainda. ainda. Vai Mais no ainda. Não, que você já narrou. O Evandro de E Almeida. foi isso aí, pedido. Exatamente. O Evandro Pedido de do. Almeida é um estádio acanhado. Acanhado, exatamente. E o Aquele- Guto Ferreira que assumiu
caminho lá, o Rei Aliás, Mãe. um detalhe, vocês falaram em Estádio Acanhado, tem um detalhe eu acho interessante. O Londrina jogava no Café e reclamou que o gramado não estava legal, a torcida não prestigiava, levou pro VGD para ganhar. Levou para ganhar. Sinceramente, na minha opinião, pelo que eu conheço de futebol, nessas partidas retas de chegada, jogos decisivos, esse negócio de jogar em estádio acanhado pode favorecer o time da casa como pode prejudicar. Atualmente está favorecendo. Mas pode prejudicar com o adversário vindo tendo a necessidade mas era ruim jogar no VGD, perder. era ruim Exatamente. Jogar no VGD. Então nós teremos uma rodada realmente importante. Todas elas serão importantes. Todo jogo aí agora. E olha, vou falar uma coisa para você. Falei aqui sábado que nem o doido, não temos ninguém classificado para a Série A para o ano que vem ainda. Veja aí, o Criciúma perdeu agora. Para quem perdeu o Criciúma? Deu agora. Amazonas, Perdeu né? para o Amazonas. Amazonas. Onde que está o Amazonas? O Mion frisou. Nos últimos colocados brigando para não cair. Agora tem condições Ah. de O sair, Criciúma que sair perdeu, do o Criciúma Z4. perdeu, o Goiás perdeu. Quer dizer, todas essas situações, a gente Favorecendo os analisar, paranaenses. É uma situação realmente totalmente atípica em relação àquilo que a gente poderia esperar do campeonato. Então não tem, para mim, não tem ninguém classificado. Não sei se até a 33ª, 34ª nós já teremos alguém classificado para disputar a Série A. Não sei, é possível. Muito bem. Essa é uma primeira descrição de todos em relação a essa rodada tão importante, envolvendo o Curitiba, que tem a maior chance de disparar se ganhar essa partida. Daqui um pouquinho, depois dessa programação, nós vamos acompanhar, assim como o próprio Atlético. Eu queria dizer, dentro dessa nossa programação constante de falarmos da Série B, aqui só se fala do futebol paranaense. Eu já falei aqui para todos que Corinthians, Palmeiras, tem muita gente falando deles. Eu quero dizer de uma satisfação muito grande hoje, porque está envolvendo assuntos da maior importância. E esse relato é de quem há pouco tempo conviveu com essa emoção de um livro participativo. Olha, está chegando aqui, olha que beleza, Mão de Anjo. O nosso Roberto Costa está aqui, tem tanta história, como nós lembramos do Roberto, das grandes partidas pelo Atlético. Está chegando mais uma vez uma obra brilhante do nosso companheiro Josias Lacour, está vendo? Está aqui, ó. E o Josias, como o Roberto, vai destacar isso para nós em instantes. Nós só vamos terminar aqui um debate, mas eles vão entrar na parada. Viu, capitão? Pois não. Essa foto que você está mostrando daí, daqueles que aqui estão, o único cara que esteve na presença e transmitiu o jogo em que o Roberto jogou pela Seleção Brasileira em 1984, no estádio Mário Filho Maracanã, diante da Inglaterra. Perdemos por 2-0, fui eu. Eu transmiti essa partida. Eu estava lá, transmiti essa partida. Aliás, outro dia participei de um programa do nosso Nélio Sander, de Foz do Iguaçu, em que o Roberto esteve presente, em que foi reprisada o vídeo com a minha narração desse gol que ele sofreu, que foi o primeiro gol marcado pela seleção da Inglaterra. Foi em 84, quando o Brasil fez 3 amistosos. Perdeu 2-0 para a Inglaterra, jogou no Morumbi com a Argentina, empatou 0-0, jogou o Paulo Vitor no gol. E no terceiro jogo foi aqui em Curitiba, no Couto Pereira contra o Uruguai. Ganhamos por 1-0, o gol do Arthurzinho. E o goleiro daquela partida... João Marcos, que era da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu sou a testemunha ocular da presença do Roberto Costa na seleção brasileira. E nós aqui acompanhamos, né, Zé? Faça as honras, Zé. Você é o veterano aqui, Bem, depois Josias vocês, vai falar aqui. que tal o Josias, o Edmar fez alusões ao Roberto Costa na seleção brasileira. Grande Roberto O Costa. Roberto Costa, que eu tive o prazer em vê-lo num dos clubes que eu tenho certeza ele tem o coração pulsando forte. Vai dizer que é o Vasco. Vila Fani Esporte Clube. mesmo? Os últimos tempos como jogador e começo de treinador no tradicional alvirrubro, a Vila Fani. Roberto Costa esteve lá, mas do Roberto Costa eu me lembro, uma determinada ocasião fui a Criciúma e ele era goleiro do Comerciário em Criciúma.
Goleiro do Comerciário. Bom. Depois, daqui a pouco, o Roberto Costa chegou a Curitiba. Comerciário, Zé, que antecedeu ao Criciúma. Criciúma, exatamente. Houve uma fusão, não houve. O Metropol continua a existir, o Atlético Operário continua a existir, o Próspera continua a existir e o Comerciário deu espaço para o Criciúma. Eu quero dizer à galera que está ouvindo, viu, Ademar, que vocês não leram ainda esse livro, vocês têm a história do Roberto. O Roberto Costa depois. Para que o livro? Depois Para que o livro? Olha aqui. Ele veio. Depois mostrar aqui a capa. Depois ele veio para o Atlético Paranaense, brilhou aqui no Atlético. Roberto Costa jogou um ano pelo Curitiba, emprestado num campeonato a nível nacional, jogou no Vasco da Gama. É uma carreira brilhante. E o Josias, daqui a pouco, Josias que escreveu o livro do Roberto, ele vai contar o porquê Mão de Anjo, viu? É o sexto. É o sexto do Josias. Ele vai contar o porquê o Roberto é chamado Mão de Anjo, e o Roberto vai confirmar o detalhe aqui, né? É um papo gostoso, certamente vai acontecer na sequência. Roberto, seja bem-vindo. Prazer enorme tê-lo conosco. Agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui junto aos amigos, né, ao Edmar, ao Zé Domingos, ao Eduardo, ao Mion e você, Hidalgo, para poder falar um pouquinho desse livro aí que estamos lançando, com uma brilhante história, né, da nossa história contada pelo Josias Lacura, um amigo que fizemos também durante o tempo que tivemos aqui em Curitiba. Logo que chegamos também, o Josias já foi um amigo que tivemos a oportunidade de uma das primeiras entrevistas que dei aqui em Curitiba, e tornar-nos amigos até hoje, e ele fazer essa maravilha aí, que é uma coisa que vai ficar marcada para o resto das nossas vidas. Eu posso... Isso, porque eu vou ser substituído pelo meu irmão, meu grande amigo Josias Lacura. Aliás, quero dizer para você, vim pensando aqui... Não seria J. Ramírez, não? Não. Só o seguinte, o Mion e o Josias fazem parte daquele laboratório bonito do Dirceu Grezer. Exato. Batista. Dirceu Grezer lançou o Mion, lançou o Josias, Foguetinho. Agora é o Josias. A gente sempre faz essa lembrança, porque foi uma marca na época do descobrimento de novos talentos, né? Mas muito bem, tá aqui o... Eu queria só perguntar para o Roberto, perguntar para o... mais novos. Não, não sou tão mais novo que você, não. Roberto, primeiro um prazer recebê-lo, prazer receber também o Josias. Eu queria saber, você acredita que você é reconhecido no futebol paranaense brasileiro? Você se sente um profissional realmente reconhecido por tudo aquilo? Você jogou em seleção brasileira, você sente que você foi reconhecido devidamente? Primeiro que o Brasil não reconhece nem os grandes ídolos que são esquecidos, né? Mas eu acho que essa obra que o Josias fez... Exatamente isso que eu ia chegar. Com certeza já cresceu muito, já tivemos várias situações de pessoas que viram jogar e revivendo o passado nosso. Isso daí não tem preço que pague isso daí. Isso é importante para a cultura esportiva. Nós não temos toda... Nós fala o Brasil. O Brasil. Cultura esportiva. Exatamente. Em biblioteca, tudo. Tudo que se faz assim, falando de pessoas que passaram de forma gloriosa, é muito importante. Tem que todo mundo entender, sabe, como o Roberto está dizendo. Aqui está, ele construiu a história, ele está aqui. Para todo mundo, quando falar dele, tem aqui. Exatamente o que ele estava colocando. Esse livro aí traz o Roberto de volta ao cenário. Exatamente. E faz com que ele fique no cenário para sempre, não é? Por isso que é muito importante um livro, né? Eu fiz essa pergunta. Eu fiz essa pergunta exatamente para valorizar o trabalho do Josias, porque a tua história ela é digna de ser contada. Agradeço. Parabéns pelo livro, parabéns, Josias, pela iniciativa, porque o Roberto Costa é um goleiro que marcou história. E infelizmente o Brasil não valoriza
seus ídolos, não valoriza os seus talentos e infelizmente você vai em outros países e nós temos o Maradona, veja o Maradona na Argentina, tem praça, tem um monte de coisa. E o Pelé tem o quê? E o Pelé tem o quê no Brasil? E o que o Pelé tem? O Senna Nada. tem porque... Totalmente diferente. Então, parabéns a você, Obrigado, Roberto. agradeço. Fico muito feliz. Eu que acompanhei esse homem treinar, fazer defesas milagrosas quando era repórter. E parabéns a você, Josias, mais uma bela obra. Hidalgo, veja E só. eu vou deixar o meu lugar pro Josias. Veja só. Então, aqui ao vivo. Poucos jogadores do futebol brasileiro receberam bola de prata, não é? Poucos, os grandes craques. E o nosso Roberto Costa Cabral, né? Sabe por que ele mudou o nome de Cabral quando ele chegou aqui no Atlético? Tinha um centroavante aqui do Atlético, lembra daquele moreninho centroavante? Fraco de bola, barbaridade, não fazia nada. Aí chegaram o Cabral, vamos mudar o nome. No Atletiba. O Roberto conta daqui a pouco. O Roberto conta daqui a pouco. Mas o Roberto é um dos poucos que tem 2 bolas de prata. Eu acho que são 2 jogadores do futebol brasileiro que ganharam a bola de prata seguidamente, né? 2 vezes. Seguidamente tenho 2 bolas de prata como melhor goleiro e 2 de ouros como melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano, de 83 pelo Atlético e 84 pelo Vasco da Gama. Esse reconhecimento veio após o Atlético, jogando pelo Atlético e depois pelo Vasco. Como é que é essa conquista? 83 pelo Atlético, naquele Campeonato Paranaense que nós ficamos em 3º lugar, perdemos a semifinal para o Flamengo. E no campeonato que aí eu fui vendido pro Vasco em agosto de 83, e em 84 nós fomos vice-campeão numa final Vasco e Fluminense, perdemos o campeonato, fomos vice com o gol do Romerito. Eu também fui eleito, ganhei a bola de prata como melhor goleiro e a bola de ouro pela melhor média de todos os jogadores. Não é pouco. Como goleiro, e como o Zé Domingos falou, bicampeão seguido. Só o Falcão em 75, 76, se não me falha a memória, e eu 83, 84. Exatamente. E 2 bolas de ouro, e 2 bolas de ouro, acho que quem tem são somente 5 jogadores. Acho que é Zico, César Sampaio, Toninho Cerezo, eu e mais um. Eu quero dizer a quem está nos acompanhando, são 4.000 emissoras espalhadas pelo Brasil, esse programa Gira o Brasil, que está aqui ao nosso lado, foi um grande goleiro, um grande personagem, e por isso que está aqui, e essa referência é muito bacana, porque ele foi sempre uma pessoa que levou o futebol com... Um gentleman. Com seriedade. E eu quero nesse momento também fazer aqui o agradecimento. Praticamente está lançando o livro desse programa, por isso que eu quero agradecer ao Josias Lacoste. Você vê, sai o Mignon e entra o Josias do grupo e de trabalho do Dirceu Greser, que é uma grande lembrança, né? Grande lembrança. Josias, parabéns. Capitão. Você é campeão. Muito obrigado, capitão. Eu conheço o Josias desde um garoto. Aliás começou... o privilégio de ir em casa, capitão, você não sabia, né, capitão? Eu não estava aqui. Eu acho que você não estava aqui, mas ele começou como J. Ramírez. Não, Batista. Não, Ramírez não tem nada a ver. Não é Ramírez, não. J. Batista. Ainda bem que você não estava aqui. É porque foi publicado outro dia. Como Ramírez, mas não é Ramírez, é Batista. Apareceu na internet que você J. Batista. Eu me lembro do J. Batista. Eu me lembro de J. Como eu fui J. Teixeira, meu cara. Ah, sim. De moleque garoto, ele viu, capitão, isso aí lembra esse negócio daquela época? Se trocava o nome. Um dia chegou Sim. o Geraldo José de Almeida lá na Jovem Pan, se apresentei, dei um abraço nele, tá? Apareceu o carteiro para entregar a carta, botou uma carta em cima da mesa. E eu falei, mas esse cidadão não trabalha aqui, Leandro Bruno. Ele falou, trabalha sim, Leandro Bruno. Quem é Leandro Bruno? Otávio Muniz. Meu Parabéns, Alegria de estar aqui nessa mesa com tanta gente importante na crônica esportiva brasileira. Aconteceu agora o inverso do que em 1974, quando eu saí da Rádio Cultura e fui para a Rádio Clube, e o Mignon entrou no Viva Futebol no meu lugar. Aí hoje eu entro no lugar dele. A vida, né? A vida como é que é? É verdade, Eduardo. Olha, gente, só para explicar então essa história do J. Batista.
naquela época, nos anos 70, era hábito se buscar nome artístico para os profissionais da comunicação. E o Dirceu Greza, que foi meu tutor, conversando comigo, disse: olha, Josias Lacour é difícil falar no rádio. Agora, J e Batista é fácil. E aí ficou J do Josias e Batista da minha religião, eu sou da religião batista. Ocorre que o Vinícius Coelho, por sua vez, me dizia: Josias, só você é Josias Lacour. J tem um monte, Batista tem um monte. Então tem que ser Josias Lacour. Mas eu não queria deixar o Dirceu Greza magoado, porque afinal ele me deu a primeira oportunidade, eu tinha 14 anos, e ele me batizou J. Batista. Em 1977 teve um jogo Londrina e Vasco da Gama em São Januário. Lá estavam Carneiro Neto e eu transmitindo pela Rádio Clube Paranaense. Em dado momento do jogo, o Orlando Lelé, zagueiro do Vasco, a lateral direita do Vasco, deu uma entrada no Claudinho, que era lateral esquerdo do Londrina. E jogou, o Claudinho era pequenininho, jogou o Claudinho no alambrado. E aí houve um tumulto ali em campo e o Carneiro me chamou, os outros repórteres entraram e eu também entrei para ficar perto do lance. E aí eu disse: esse Orlando Lelé é um verdadeiro açougueiro, deu uma entrada para matar o nosso Claudinho. E de repente eu senti que alguém pisou no meu cabo. A gente trabalhava com um cabo, microfone e um cabo atrás. Em São Januário, né? Em São Januário. E aí tinha um segurança do Vasco que onde eu ia, ele ia atrás de mim, ele estava me marcando. Eu pensei que era ele. Peguei o meu microfonão, que é a época a Rádio Globo do Rio não cedeu o meu equipamento, e joguei sem ver. Caiu no peito do Roberto Dinamite. É mole, agrediu o Dinamite. Aí os caras vieram para cima de mim, inclusive o próprio Dinamite. Claro. Eu abandonei o equipamento e fui pro vestiário do Londrina. E aí os caras do Londrina me protegeram. Não, parou o jogo. Eu estava também na exatamente. Aí o que aconteceu? O presidente do Vasco, Agostinho da Silva Gomes, ficou com a minha credencial, porque a gente dava a credencial lá para pegar a tarjeta. Ele disse: não, manda esse papagoiaba lá do Paraná vir pegar a credencial comigo. Aí eu digo: sabe o quê? Deixa com o cara, eu não sou bobo, né? Deixa com ele. Mas não foi aí que você mudou, não. Não, aí eu voltei para Curitiba, como a minha credencial ficou lá, eu digo: não, a partir de agora surge Josias Lacour. E aí eu fui na CEP e falei: então o presidente era o Lombardi Júnior, o presidente da CEP. Eu digo: Lombardi, eu quero uma nova credencial, mas como Josias Lacour, que é o meu nome. J. Batista morreu em São Januário, morreu naquele episódio. Porque eu também fiquei com vergonha depois, né? Porque afinal não estava lá para isso. Mas era a época, né? Era a época que se criava nomes chamativos. Eu, por exemplo, fui contratado pela Jovem Pan, me chamavam de Edmar Luiz. Eu falei: eu não tenho nenhum Luiz no meu nome. Exatamente, e a Nuzek só você, né? Aí cheguei na Jovem Pan e falei: não, meu nome é Edmar Nuzek, não tem nada de Luiz. Nós já falamos aqui do Alfredo Passetti. Essa do Alfredo foi ótimo. Chegou como Imer Macorim. E aí você que mudou, né? Não fui eu, não. Na Jovem Pan, onde ele passou, era Imer Lombardi. Ele passou 4 meses em teste lá. E aqui era Imer. Não tinha Lombardi, era Imer Lombardi. Aí, sabe como é o Almasa, né? O Almasa, eles mudavam de nome, né? Eles falaram: olha, Imer Macorim, não. Era difícil mesmo. Mete o Carneiro, coloca um Júnior no Lombardi. Ainda bem que não colocaram Júnior para você, ficou Lacour. Só Lacour. Mas eu não vim aqui para falar a meu respeito, só para esclarecer, né? Porque ficou a dúvida com a Anacete se era Teixeira ou não, mas era Batista. E o Nestor Batista, nós trabalhávamos juntos. Ele me deu a primeira oportunidade na TV. Então nós fazíamos uma mesa redonda à noite no Canal 4. E o timbre do Nestor é muito parecido com o meu. E as pessoas pensavam daí que eu era irmão do Nestor. Claro que eu sou muito amigo do Nestor, mas não tinha nenhum parentesco com ele. Então, a partir do momento em que eu fiquei Josias Lacour, assumi o meu nome, a minha carreira também se firmou de uma outra forma. Creio que foi a melhor coisa que fiz. Mas sobre o livro, né? Veja, está muito bonito, eu sei, vamos ler. Agora, diga quem colaborou com isso, fica à vontade, porque eu sei o que a luta vem. Esse ano eu mesmo tive o prazer, eu não tinha toda a certeza, não é, meu caro Zé, que me acompanhou, está aqui o Eduardo também, e o Acef. O Acef sempre comigo. O Acef que escreveu o livro. O Zé falava: tem que fazer mais livro. Eu não tinha medo de... Não tenha. Eu sou um exemplo porque eu achava que ia ficar embaixo de estante. Na gaveta. Pelo contrário, o carinho, é nessa hora que você vê o que valeu a pena tua vida, exatamente, em Curitiba, o estado que te elevou na condição que está. E muito bom, parabéns a lembrança. Eu sei que não é tão fácil fazer o livro, é muito difícil.
colaborações bem, mas você fica à vontade. Esse livro é o primeiro livro de futebol no Paraná que tem o apoio da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é do Ministério da Cultura, que oferece renúncia fiscal àqueles que investem em projetos culturais. E esse foi um projeto que foi apresentado, bem elaborado pela Márcia, que vem a ser esposa do Picolé, viu, capitão? A Márcia, esposa do Picolé, elaborou o projeto para a Lei Rouanet junto com a Paola Gabardo. Elas são especialistas nessa área. Então elas apresentaram o projeto pela relevância, pela apresentação, pela história. O Ministério da Cultura, através da Comissão de Cultura e Esporte, aprovou a liberação. Porque não é fácil. Não é fácil não. Não é fácil, você sabe disso. E aí fomos a Sanepar, com a intermediação do Hélio Virbisky, que é o nosso secretário de Estado do Esporte, meu patrão também do Roberto, hoje em dia. Convido, fala, o capitão, o galera lá quer um papo com você. Lá. Vamos trazer ele aqui, sim. Ele é um grande amigo. Amigo nosso. Vamos trazer. E aí o Hélio Nosso foi... centroavante do passado. O Hélio foi a Sanepar, com o presidente da Sanepar, o Wilson Blay, e imediatamente o presidente aprovou. Então aí foi liberado um recurso que nos possibilitou fazer essa obra aí maravilhosa, capa dura, 228 páginas, então uma qualidade de obra muito linda. E olha, o Mion há pouco se referiu, e eu quero deixar aqui patenteado, que esse livro vai ser doado amanhã, sexta-feira, pelo Roberto, 10 exemplares à Biblioteca Pública do Paraná. Então ele vai ficar lá também como referência de consulta para gerações futuras. E enquanto isso estamos indo às escolas. Hoje pela manhã estivemos na Escola Enéas Marques dos Santos. Eu me emocionei muito porque lá é que eu comecei a estudar. Tinha 7 anos quando lá comecei a estudar. As professoras puxaram até o meu histórico escolar lá no Capão da Embuia. E o Roberto falou às crianças ficaram vibrando com a presença do Roberto. Então também a gente tem contrapartidas sociais na área da educação e também na área da socioeducação. 2 centros de socioeducação de reforma e recuperação de adolescentes infratores foram visitados por nós, no Capão da Embuia mesmo e em Piraquara. Então foram momentos muito interessantes, porque não é só o livro, né? É o que o livro agrega. Conteúdo, né? E o que o livro agrega. Histórico, né? Com certeza. E aí, Roberto, feliz? Muito feliz e grato ao Josias, né, pela lembrança, e falar como você falou, né, que você também teve o livro e foi muito reconhecido aqui no Paraná, que você é um paulista, né, e eu também de Santos aqui, cara. Isso tudo eu dou graças a Deus primeiro e também ao Atlético, né, que foi que proporcionou toda essa história toda de eu poder chegar onde eu cheguei, que foi aonde que me lançou pro futebol brasileiro. Fiquei conhecido nacionalmente através do Atlético Paranaense. Você falou do Atlético agora, me permita, vocês têm Sim. mais algum detalhe? Não, Tem muito. Eu estou à tua disposição. Paraná, e professor de inglês, how are you, my friend? E o Atlético? Nós estamos aqui numa corrente para frente. Eu, na minha opinião, sobe os dois. Na minha opinião, sobe os dois, Curitiba e Atlético. O Eduardo fez um cálculo aí que nessa rodada pode ser que os dois já fiquem lá na ponta. Exatamente. Que bom. Não é nem cálculo, cara, é realidade. A projeção. Sim. Ganhando os jogos, pronto. Se ganhar, tá lá, tá praticamente. Líder e vice. Essa vitória ontem do Novo Horizontino não foi boa, né? Junto ao Cuiabá. Só não depende de ninguém, isso já é. O mais difícil era chegar no G4. Agora chegou. Nessa campanha de 7 jogos sem perder, e nem empatar, né? Foi 7 vitórias, exatamente. Ele consegue chegar em casa, no G4. Em casa ele classifica. O Curitiba em casa, ganhando jogos em casa, praticamente classificado os dois times. Agora o mundo da bola é outro hoje, né, Alda? Totalmente diferente. Tinha um vale de vez em quando para receber, o 3 vezes para receber. O Josias cobria. Mas era gostoso jogar, né? Cara, aquela galera. A galera tem que saber isso. Né? Hidalgo, o que eu acho, a amizade
amizade antigamente entre a boleirada, entre jogadores, era E outra imprensa, coisa. junto com a imprensa? Cara, mudou esse negócio ainda. Eu Não dá vinha. tempo, né, Roberto? Sim, eu vinha conversando com o Josias no carro. Falei, pô, esse negócio de imprensa hoje é. Como é Coletiva que é? de imprensa. Coletiva de imprensa. Maior O gostoso era você no campo, saía do campo, o cara com o microfone em você falando, você tava no vestiário tomando conta, vinha o repórter entrevistar. Não, e o Pô, não Roberto, tem coisa melhor isso. Nós contato, conversávamos cara. esses dias exatamente sobre isso, né? Que antigamente nós, repórteres, o Josias, eu, todos fomos repórteres. Nós íamos no vestiário, embaixo do chuveiro, Exatamente. entrevistávamos, parávamos o jogador na saída do treino. Não tinha essa frescura do assessor de imprensa que determina quem vai ser entrevistado. E o que não vai existia falar, né? naquela época o tal telefone tinha futebol de celular. qualidade, né, Zé? Não tinha o tal telefone celular. Hoje, nem termina o treino, parece que o jogador leva no calção, no bolso do calção, o telefone celular. Ele vai saindo do treinamento, ele já está no celular. Ele mal chega no vestiário, já está combinando com Não a tem namorada, com não convivência sei quem. nenhuma com os Não companheiros, dá atenção nada. pra ninguém, não tem Nada, convivência. nada. Eles não convivem mais, não tem mais amizade. não tem Antigamente nenhuma. era o churrasquinho. Eu lembro da turma do Curitiba que se reunia no São Francisco, lembra, Sim, Hidalgo? e quantas Toda vezes- sexta-feira os jogadores do Curitiba, muitos estavam lá no São Francisco. Acabava um treino depois de um jogo que perdeu ou que ganhou, reunia o pessoal, tomar uma cervejinha, bater um papo, Tá na hora do cobrando, churrasquinho. cobrando do outro, Está na hora do falando churrasquinho. do jogo. Hoje, Cara, o jogador desce do ônibus, já não desce falar com com a o pra não falar com a fone de imprensa. ouvido, como se estivesse Pra não falar conversando com a com imprensa. Deus. claro. Ó, eu tenho uma situação em 84, jogando contra o Grêmio, a semifinal do Campeonato Brasileiro, que eu tô no vestiário, aí o repórter da Placar entra no vestiário, ele fala assim, agora vamos entrevistar o Roberto Costa, de toalha, antes de tomar um banho, fumando um cigarro e... Cara, você quer coisa melhor que isso, cara? eu sempre- Ali eu sempre sentindo cito- o calor do que aconteceu e Não, e sentindo a você tua também, emoção. você tá que no clima também, no né? clima. Eu dou um exemplo para vocês, eu cito isso, já citei várias vezes, no meus tempos da Jovem Pan, tinha clássico, tu transmitindo um jogo no Morumbi lá, Palmeiras e São Paulo, digamos, o Corinthians. Aí lá, pela tanto, o Faustão, que era um dos repórteres, chamava, Demara, fala Faustão, tá aqui o Oswaldo Brandão, seu Brandão, como é que... Bola rolando. No lado Exatamente. do seu Brandão, Sim, e aí, como é que exato. tá? Mas aí- o que tá aí- acontecendo? Entrevistar o treinador durante o jogo. Isso. Mas eu acho até, capitão, que essa entrevista ao treinador, ela não é interessante. Na época era, né, Dudu? Pois é, mas na época... Porque saía de um técnico que dava Tira a atenção do profissional, né? segundos. O jogo é tão rápido que se você tirar Mas um havia- minuto de uma não, o que atenção, ele- pode o que ser um ele- gol. o que eu Sim. levanto aqui- Eu- Não, eu- A liberdade, a liberdade que nós Liberdade, tínhamos. Tô querendo Todos. exemplificar, Os pode eu entendi, dizer que Capitão, ele fez essa vida. tô querendo exemplificar o seguinte, que entrava o repórter, seu Brandão, como é que tá? Tá bem esse time do Corinthians? Ele falava 30 segundos. Entrava outro repórter, já entrevistava o técnico do outro time. E aí, o comentarista já tinha condições de fazer uma análise Embasado em cima no- daquilo que pensavam os Sim, técnicos. com certeza. Quer dizer, Mas e era tinha diferente técnico- porque você tinha acesso no gravado. Antes Tinha- do jogo entrava em campo os repórteres, mesmo com aquela camalhada de fio, Calma, entrevistava Vai todo ser uma mundo. No intervalo macarronada. entrava, vendo o jogo entrava. Hoje não tem mais condição, só a TV, que tem os direitos de transmissão, que faz o que quer. Não, Mas aí tinha Aliás, os faz o técnicos- que o rádio fazia, né? Mas aí tinha Sim. os técnicos que eram mal-humorados, né? Ou Sim. gozadores. Como é que você está vendo o jogo? Com os olhos, né? É verdade. muito. Mas, Dudu, o comportamento também era diferente. Exato. A qualidade dos próprios Quer saber, treinadores. Ele vai né? falar, todos nós convivemos nisso. Nós vivemos uma simplicidade na época. Aham. Exatamente. Não, se ninguém ficava E o rico respeito com futebol, Hidalgo, respeito com o árbitro. Quando eu respeito- vejo um árbitro abobalhado, os caras dão trabalho para ele. Ultimamente né? tem vários. Mudou. Então, longe disso, você vê, isso aqui é uma história que você tem coisa bonita de se acompanhar, que tem verdadeiras informações, como nós estamos passando em algumas que nós convivemos. A zona mista machuca os profissionais. Antigamente Não, o José e- ficava e o dia havia- todo num e clube havia para na dar o época- furo. Espera aí, ele ficava o dia todo para dar um furo. É, Reportagem acompanhava na treinamento direto. Dava um furo. Não, e Não havia- é um repórter que dá um furo hoje. E Não havia pode. o respeito mútuo, não só Sem entre dúvida. jogadores, como entre jornalistas, jornalistas e jornalistas. A Sem relação, dúvida. eu defino a relação do passado, Edmar, como barco e remo. É. Jogador e profissional de imprensa É. buscavam remar para o mesmo lado que era para o bem do esporte. Claro. Né? Hoje não, hoje cada um quer medir mais força, cada um quer mostrar que tem mais poder,
né? E acaba, na verdade, eu entendo que deveria mesmo organizar, porque chegou um momento que era uma baderna, né? Mas aí saíram de uma bagunça para um radicalismo aqui que ficam colocando numa gasmorra. O pessoal, com certeza, limita, os né? amigos entraram no vestiário depois do jogo, já Claro. Não, e até. Outra coisa que eu falo para você, Roberto, eu vejo hoje que a imprensa tem dificuldade nessa parte financeira. As viagens para o Nordeste, Pô, era difícil a imprensa ir. Quando iam, os próprios jogadores do hotel abriam a porta para dar entrevista. O Jesus muitas vezes entrou no quarto de jogadores. Fazia direto no quarto. Entrevista, todos davam entrevista. Lá no vestiário, quantas vezes nós ajudamos a puxar o fio para o Isso, campo. exatamente. Eles lutavam para chegar, para transmitir jogos nossos. Porque naquela época estava crescendo o futebol. E todos nós estávamos unidos. Eu lamento o que está acontecendo. Hoje você não chega no andar que está não É, jogador. parado. O Hidalgo Hoje os fala- atletas eles saem para não serem entrevistados. E nós procurávamos os repórteres para poder ser Mas a entrevistados. maioria não sabe nem o que falar, viu, Roberto? Para falar besteira é melhor ficar quieto mesmo. O Hidalgo citou aqui um fato que faz parte também da história do livro aí que eu conto. O primeiro repórter a entrevistar o Cabral, quando ele chegou ao Atlético, fui eu. E a partir dali a gente formou uma amizade. Então tinha assim, tinha churrasco na casa do Robertinho, lá ia eu. No Curitiba, o Hidalgo, eu ia marcava uma entrevista com o Hidalgo na casa dele. Tomava café. A esposa do Hidalgo me recebia com café, com bolinho. Eu queria outra vida, ficava lá a tarde inteira falando com o Hidalgo. E o Hidalgo já era um bom papo na época, né? Então facilitava. Então havia essa afinidade, né? Entre. Crescendo junto. Lógico, exatamente. Nunca teve antagonismo. A tribuna, o Socó, que Aham. ele Quase acompanhava a gente na praia para tirar foto, que nós estávamos treinando na praia. Na primeira, você sair na primeira Da página tribuna, da Gazeta, Hidalgo, me permita dar um toque aqui. Era fácil a imprensa, o futebol de lá era Melhor, melhor muito melhor. Muito, que de hoje. muito. Eu Era futebol. era extremamente melhor. Extremamente melhor. Que não gosta, né, que fala, Não, né? tem gente que não gosta. O Zé tá Antigamente passando, você não via esta história. Hoje o Roberto Costa lá na rádio conversando conosco, ele falou de um fato interessante que é esta necessidade hoje de o goleiro sair jogando. Antigamente era difícil você observar uma bola ser atrasada para o goleiro. Até houve uma época que a regra não permitia, não é, Até Eduardo? porque houve uma exceção, houve um Não exagero permitia. em atrasar para ganhar tempo. Daí proibiram atrasar para o goleiro. Hoje a bola está lá, está lá na intermediária adversária, o time do ataque daqui a pouco volta para o volante para o zagueiro para o goleiro. E o goleiro dá um chutão E na o frente. goleiro dá um chutão na frente. Por que acontece isso? Ora, então esse é o futebol. Naquela época era jogado, toque de bola, rapidez, não é só mesmo? isso, José. Não é só E isso, não tinha essa marcação de hoje que dificulta o futebol, Hoje né? Não é só como é isso, que é? O não. futebol é Era intensidade. A habilidade do Intensidade. jogador em si e a Exatamente. criatividade que não tem mais no dia de hoje. Você vê poucos jogadores com qualidade para driblar. Poucos sabem driblar. Sai tocando de primeira porque não tem habilidade, não tem Mas é que criatividade, não, não muitas tem vezes- condição técnica. E Aí muitas você- vezes, Edamar, não é nem questão que ele não tem habilidade. O técnico não deixa. Ah, né? é. Exatamente. Ele não quer Exatamente se isso. sujeitar a É. perder a bola Você no sabe, drible eu e joguei- aí ele prefere Eu tô recuar lembrando, essa bola. Eu estou fazendo aqui, eu tô de lembrança que o Zé falou, é verdade que está acontecendo nisso. Eu lembro desde moleque, eu não, como jogador, vamos dizer, profissional, eu não lembro de ter atrasado. Você como volante nunca. goleiro, É? Pô, seria a maior vergonha, eu entrava, eu achava que era vergonha. Se está comigo, eu tenho que empurrar. esse Pra cara frente. Pra Lá frente. atrás era Mas era assim o futebol. Tapa pro Era- goleiro, que joga o goleiro. Não, falta de não, caráter. hoje o Roberto até lembrou que hoje os goleiros são obrigados a jogar e que ele tinha facilidades em tocar, trabalhar com a bola, e ele me fez lembrar o Regis, que me dizia: Zé, eu sou meio campista. Ele sempre jogou de meio campo e virou goleiro, então ele sabia jogar. E o Roberto falou hoje: não, nos meus tempos de jovem, peladeiro, eu era centroavante, eu era atacante, então eu Na não futebol tive de praia. essa dificuldade em saber sair jogando. Mas tem goleiro que é goleiro que não Goleiro sabe dar que um não toque sabe, com a bola. exatamente. Todo
goleiro gosta no dois toques de jogar. Não, mas, Ele sabe disso. mas é a minha carreira, que Mas nem não- eu jogava futebol de praia, que eu sou natural de Santos, no futebol de praia que tinha aquele campeonato paulista de futebol de praia, eu jogava no segundo jogava na linha, lateral, ponta, e quando era no primeiro eu jogava no gol. Mas brincava. E no banco também, quando eu trabalhava no campeonato bancário, eu jogava de ponta direita, e às vezes quando o jogo era difícil ia pro gol. O importante, bom, a gente é uma pausa que a gente dá para lembrar coisa boa, né? E ficam as amizades, Muitas. fica o relacionamento, né, José? Para nós todos, né? Agora na imprensa. E a dedicação nossa é plena, é constante. Sai do campo, vai para ver lá para cima, querendo que o nosso futebol cresça. Cresça. Nós chegamos numa situação, né, o Alberto, né, Josias, os companheiros, nós chegamos alto, já chegamos lá em Sim, cima. o melhor do mundo. Hoje, que adianta chegar aqui e fazer um programa com o Paraná que está fora, nós estamos querendo saber o que vai acontecer com o Paraná, viu? José é bem informado. Curitiba, você diz Curitiba, Atlético, Série B, vamos fazer o que? Polêmica, e nós numa Série B? Nós numa Série B Mas não entra. nós vamos dar a volta por cima. Sim. Voltam os dois, eu concordo com o Roberto Costa. Estou E o mais certo importante- que Curitiba e Atlético ano que Amém. vem Isso que eu são quero, Série A. E mais importante, voltam o Atlético e Curitiba. Londrina sobe para Pra B. B, exatamente. Fica Londrina e Operário, né? Pena, o Maringá na C. E Pena- abre espaço pro e São abre- Joséense entrar na D. E com a mudança, Ou na C. com a mudança, inclusive do calendário, com o aumento de Na times Copa do na Brasil. Série D, na Copa do Brasil, podemos ter um aumento de times paranaenses, Paranaense. aproveitando esse embalo. E até uma brecha pro Paraná Clube, né? Viu? Vai ser difícil, né? Mas não tem, hoje não tem. Mas é uma oportunidade, pelo Vou menos, aproveitar. em pouco tempo. Vou aproveitar o Josias, ele vai sair de escritor agora e vai contar tudo e não me esconda nada. Estão querendo saber muito do Paraná Clube, Josias. Olha, Hidalgo, na verdade, o Paraná, ele virou uma caixa preta, né? Ninguém sabe o que tem lá dentro. Por quê? Não há transparência. A diretoria não vem a público dizer o que está acontecendo. Então, eventualmente, a gente sabe que há Aliás, movimento. tem diretoria? Esse é o detalhe. Outro dia eu estive lá para visitar o presidente e o presidente estava em viagem a trabalho. Quer dizer, o Paraná, a função dele de presidente do Paraná é um bico para ele. É um bico, porque ele tem o trabalho dele. Então ele não fica no clube. E aí eu não pude saber exatamente qual é a dele, né? Eu gostaria que alguém me dissesse qual é a do atual presidente do Paraná. Mas o que se sabe, o que eu tenho conhecimento, é que a SAF está bem encaminhada. E esse é o caminho, né? Ou se... A conta é alta para pagar, sabe? Não, até que não, sabe, Hidalgo? Se você vir o Flamengo, por exemplo, a dívida que tinha o Flamengo e o estado em que está o Flamengo hoje, a dívida que tem o Corinthians hoje, a dívida do Paraná... o Paraná é café Não, do pequeno, Paraná, cara. inclusive, já em Já foi- função da formação da possível SAF, que deve surgir logo, dia desses eu conversei com o Carlos Werner, que Certo. está bem entrosado nisto, a dívida do Paraná já foi ela toda administrada, está toda acertada, porque justamente para surgir a SAF, as dívidas têm que estar sob controle. Agora surgiu este impasse de uma firma aí numa loja do antigo Britânia, não é? Surgiu mais este impasse agora, que também já está sendo resolvido, contornado. Me parece que as coisas nesta parte de finanças estão encaminhadas para que a SAF se torne uma realidade muito em breve. Talvez nas próximas semanas tenhamos alguma boa novidade, eu digo do nosso, não é? Porque é meu e é do Josias também, do nosso tricolor. Eu vejo que o Paraná, independente de SAF ou não, se tiver SAF melhor, ele tem que fazer um planejamento, um plano diretor, para onde vai o clube e, fundamentalmente, voltar às origens. Qual era a origem do Paraná? Pinheiros e Colorado. O que esses dois times fizeram ao longo da história? Formaram jogadores. Então o Paraná tem que formar jogador, criar jogador, craque em casa. Para isso, qual que é a minha ideia? Fosse eu hoje uma autoridade no Paraná, chamaria a torcida e diria à torcida: vocês preferem passar vexame todo ano com a diretoria contratando um monte de cabeça de bagre, de pangaré, Já que está, né? E não Então, chegando- tem a chance, né? e não chegando a lugar nenhum? Ou vocês preferem que a gente saia
do Campeonato Paranaense, do futebol profissional, e forme uma base para 5 anos. Eu formaria essa base com atletas de 16, 17 anos hoje. Daqui a 5 anos eles vão ter 21, 22. Primeiro, entrosamento, impossível não ter nesses 5 anos. E depois vou dar cancha para eles como? Fazendo amistoso no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, cancha internacional para esses meninos. Claro, tudo isso tem que ser feito com boa gestão, com critério, com pessoas capacitadas para escolher. Mas começaria escolhendo aonde? Na suburbana de Curitiba. Cara, a suburbana de Curitiba é rica, principalmente nessa faixa 16, 17 anos de idade. Então você vai lá, você resgata o amor do atleta, do jovem curitibano, para jogar num time grande como é o Paraná. Tem uma notícia boa para o Paraná. Tem esse time sub-20. Eu fui assistir um jogo dias desses. Muito bom o time sub-20 do Paraná. Está disputando uma competição aí com vários clubes e tem feito bons resultados. Tem um menino, eu perguntei sobre o menino meio-campista, 10. Este podem marcar. Agora me foge o nome dele. Craque, eu perguntei, daí me disseram, Zé, esse é filho de fulano de tal, assim, é filho de um jogador da suburbana aí. Mas muito bom jogador o menino. E a base, eles estão trabalhando bem. O Paraná já contratou um técnico para a equipe principal, um ex-jogador. As coisas estão sendo encaminhadas, viu, Josias? E vai se dar atenção, sim, é muito pertinente a sua colocação. Tem que se dar prioridade para esse aspecto de trabalhar a renovação de valores. E aqui em Curitiba, porque a suburbana, como você acabou de dizer, é riquíssima. Então tem vários jogadores de qualidade. É agora, o melhor campeonato de suburbana do Brasil, né? Agora sim, é o melhor futebol amador do Brasil. Uma base limpa, né, José? Claro, não. Limpa que eu quero dizer, sem empresário. Isso, sem politicagem. Sem politicagem. Porque hoje o que mata, eu até hoje de manhã estava vendo, o Atlético está perdendo mais um jogador, provavelmente. Que é o Dudu? Que é o Dudu. Né? Porque o contrato dele está vencendo, vence em abril, já dá os 6 meses. Vai ficar no Atlético. Você já pegou, pois é, mas o Atlético já perdeu o Cauã Moraes, perdeu um rapaz jogando no Cruzeiro. E agora tem o filho do NEM, que é o Lima, que também já está querendo ir embora porque não renovaram o contrato. Tem um embrólio aí, que é o empresário. O empresário quer receber antecipado no contrato do... Sabe quem é o empresário dele ou não? O Lipatim. Ele que está complicando tudo. Agora parece que já chegaram, apertaram o Lipatim, as coisas se encaminharam agora pela manhã, sabe? Se encaminharam agora pela manhã, parece que o Lipatim vai abrir um pouco as suas exigências e à tarde talvez das próximas horas o menino já esteja reintegrado e volte ao time, porque é uma peça rara, é um grande jogador. Aliás, se falar em Atlético, tem um detalhe interessante, aproveitando a presença do Roberto Costa. O Atlético um dia trouxe o Everton, foi vendido para a Sociedade Esportiva Palmeiras, surgiu o Santos. O Santos foi para o Flamengo, surgiu quem? Bento. Surgiu o Bento. Foi vendido para o exterior. Saiu o Bento, entrou Léo Link. Foi embora também. Nossa, apareceu o Mikael. Voltou o Santos. Como é que se explica essa história? O Atlético tem, além do Mikael... E lembrando do Neto, né, lá de trás. O Neto é um grande goleiro. Também cria do Atlético. O Atlético tem mais outros 3 jovens preparados para subir quando for necessário. São goleiros da seleção brasileira sub-20. Sim, temos exemplo. Primeiro que foi o Caju, né? Que é um goleiro que marcou tudo. Teve empresário na vida? Não. Naquela época não tinha, né, Hidalgo? Você teve empresário? Tinha. Fazia o contrato, que eu digo, o futebol de hoje é diferente. Com o supervisor e olha lá. Hoje, que nem nós fomos até em termos prejudicados, até às vezes por não termos, né? Até as nossas renovações não eram aquilo às vezes que a gente esperava, mas como a gente gostava ou do clube, ou gostava do futebol, amava o futebol, a gente pelo coração, aí você aceitava muitas coisas. Hoje não. Pela amizade dos companheiros de time também, tudo isso, o entrosamento na cidade, não é tudo isso, Tem cara que joga. Quando o cara fala assim, porque não sei o que, eu joguei, jogou em 20 equipes, parece o Guto Ferreira, o técnico, 20 equipes jogou. Nem o Wikipédia tem todos os times. Você sabe que a carteira de trabalho do jogador, ela tem que mostrar, no caso, você jogou em 20 equipes, onde é que você foi campeão? O cara não foi campeão em lugar nenhum.
mas está com piscina e tal, eles ficam iludidos. Hidalgo. Não é o dinheiro. No futebol de antigamente era diferente a transferência, né? Mas teve um jogador paranaense que foi o que mais rodou no futebol. Lanzoninho. João Lanzoni Neto, meu amigo, saudoso Lanzoninho, jogou em toda parte. A gente brincava com ele: Lanza, onde que você não jogou? Zé, nem eu sei. Olha, Eduardo, isso daqui é muito lindo isso. Porque o Roberto vai estar aí andando, todo mundo vai aplaudir. Não vão reconhecer ele se ele está com avião, com helicóptero, que ele foi campeão jogando. Ele foi um grande profissional. É o que eu senti, meu caro Josias, andando com você, foi um pouco mais comigo, em todos os lugares. Reconhecido. Eu parei há 50 anos. Né? Capitão, essa capa, ela é emblemática. É bem emblemática. Ela é emblemática porque mostra, né, aonde que ele conseguiu chegar. E conseguiu chegar num momento difícil de futebol. Só tinha craque. Só tinha grandes jogadores. Você pegava os goleiros da época. Começava por aí. E ele foi o melhor de todos. Exatamente. Inclusive Zico, Falcão. E não é pela vontade, tanto é que foi reconhecido com 2 E troféus. ainda jogou com grandes jogadores. Veja só, Hidalgo. Sim. O Roberto é lembrado pelos atleticanos até hoje, até por curitibanos, onde ele ficou lá. Lembrado. Você, eu convivo com o Hidalgo, nós estamos seguidamente juntos. E aonde a gente vai, surgem pessoas que vêm lembrar a carreira do Hidalgo. Contar para o filho: esse aqui é o Hidalgo que jogou no Coxa e tal. Então, os jogadores de antigamente, isso não tem eles preço. tinham uma identificação. Hoje nós conversamos sobre o Madureira. Madureira está no Rio faz anos, mas quando o Madureira vem em Curitiba, onde ele vai, colhem, ele é idolatrado. Eu levei o Madureira um domingo pela manhã, na Santa Amélia, no Peladeiro Santa Amélia, o famoso Peladeiro Santa Amélia. Eu levei o Madureira, daqui a pouco um rapaz chegou e disse: Zé Domingos, é o Madureira mesmo? É ele mesmo? É ele mesmo. Já foi lá abraçar o Madureira. Madureira disse: Zé, quando vir a Curitiba eu quero sempre vir aqui. Ele se sentiu no outro mundo, né? Ele se sentiu o ídolo daqueles tempos dele. Isto 30, 40 anos depois dele deixar os gramados. Exatamente. Nós tivemos uma situação ontem, ou terça-feira, né? Que foi... Nós estávamos saindo de uma estação de rádio, que estávamos fazendo uma divulgação do livro, estamos saindo, como estamos na porta da saída, vem um senhor já, uns 40, 50 anos, mas chorando e me abraçando. Aí eu falei assim: mas o que foi? Aí nós tudo surpreso, né? Aí falou: não, que eu estava escutando a rádio e ouvi a voz, eu fui, prestei atenção, era você. Aí eu peguei a minha esposa, me pegou o carro lá do centro, tive que vir aqui para te dar um abraço, que eu sou teu fã e só de poder te abraçar. Alguma coisa a pagar isso, Roberto? Nada. Nada, e a pessoa tremendo e chorando. Eu fico muito feliz quando me cumprimento, me abraço, em qualquer lugar que eu esteja. Eu e o Hidalgo, então, quando nós saímos juntos, é uma coisa maluca, coisa que não é? Tem isso. E o Josias é a mesma coisa. Então, você, que foi homem público lá de trás, ser reconhecido anos e anos depois, é algo realmente notável. É verdade. Não tem o que pague. É sinal que deixamos alguma coisa, foi uma pessoa correta, amizade, isso que vale muito. Futebol raiz. exatamente. É outra coisa. Eu estava em Blumenau no final de semana e domingo fui com meu irmão no culto da igreja, onde eu tomei comunhão e casei. Na saída apareceu um cidadão, foi me dar um abraço. Eu não conhecia. Ele falou: você é meu ídolo. Eu te conheço de coisa. Nunca tinha visto a pessoa. Ele contou toda a tua história. Depois de 60 anos que eu nunca mais tinha visto, vieram me abraçar. Meu Deus, alegria. Quer dizer, o reconhecimento, como é o reconhecimento em relação ao Roberto Costa, a outros jogadores daquela época. Vem aí o Rivelino, como veio outro dia no jantar, meu Deus, dos amigos da Bola Festa. Tá louco, Caju. 420 pessoas no jantar. O Rivelino saiu chorando. O Rivelino te pediu 10 vezes, sentado, chorando e dizendo: puxa, isso é reconhecimento. Ele mesmo falou que esquece, né? Pô, agora, foi campeão. E o bom... O Roberto jogou na seleção brasileira.
Eu não poderia chegar... Mas o Gilberto não está jogador nessa que não- foto aí, capitão. Mas tem foto tem foto do meu. Ele disse que está no livro, Gilberto. Tá no livro com Que tem atleta. foto dele no livro. Vamos Com a- procurar. com a- Eu não consigo Eu achar acho foto que o do Gil Gilberto em lugar do nenhum. tempo do Roberto, hein? Ô, capitão, e o bacana nisso tudo é a gente poder homenagear vocês em vida. Porque depois que morre, o capitão foi um cara bacana, o Roberto, não sei o quê. Ótimo, lembrar ainda, ficar eternizada a marca de vocês. Mas em vida, né? Você poder sentir essa Depois emoção. que faleceu, vamos colocar o nome Na da praia, praça. Rua, nome. Capitão, Não, você tem que falou homenagear em muito vida. Vida, claro. É só assim também. É uma, sem dúvida, eu sou 100% favorável. É uma homenagem em vida. Mas você que também tem o seu valor, fica Claro. homenageado Também, com pela certeza. sua competência Eu vi pelo de saber acesso. escrever. Eu vi pelo Né? ACEF. Agora, sabe que tem mais uma figura marcante, que é nosso amigo, companheiro, todos nós conhecemos, que também vai lançar o livro agora. Esses dias me mandou a mensagem anteontem ou ontem, parece que que a gente- é o meu Lampadinha. querido Lampadinha. Luiz Carlos Neves, Lampadinha, Não sabia. peladeiro. Esses dias eu estava na Sociedade Morganal, todo sábado ele está na Morganal. Ele era peladeiro os sábados ali, todo sábado ele. Aí ele lá sentado no bar, batendo papo, fora da pelada. Digo, tá contundido, Lampadinha. Luiz? Tá contundido? Não, Zé. Eu parei. Pendurou-se, Agora né? não dá mais. Começou a doer o joelhinho toda hora, já a idade pesou e ele parou. Mas ele está todo sábado, uma grande figura, amigo nosso, vai no nosso jantar na História segunda-feira, né? Ele como profissional. Meu Deus. Eu falei no jantar da segunda-feira, deixa eu aproveitar o embalo. Segunda-feira, agora, 14 anos da Confraria Amigos da Bola, um grande jantar lá no restaurante Madaloso, Salão Firenze, em Santa Felicidade. Grandes figuras do esporte de diferentes setores da sociedade presentes. Já conversei com o Josias, com o Roberto, os convidando para estarem lá, levarem o livro, não é? Nós anunciaremos lá, divulgaremos e certamente o Hidalgo, no último jantar da confraria, vendeu livros adoidado. Ele, como sempre, econômico, sabe, Josias? Ele leva meia dúzia. Ele leva. Eu disse, leve bastante. Hidalgo leve bastante. Ele não quer vender, não em quer toda receber. parte. Não Ele quer foi que lá acabe. no pessoal do truco. Ele levou o pessoal do truco lá, do nosso querido Hernani Buchmann. Levou meia dúzia de livros. Ele e o ACEF. O ACEF é patrício, a gente sabe que é econômico, mas no Hidalgo eles levam meia dúzia de livros, aí falta livro. Eu estou com ciúmes dos meus livros. Tem pena de vender. O Roberto está morando em Foz, né? Isso, em Foz do Iguaçu. Faz tempinho. Eu trabalho no Estado, na Secretaria de Estado, né, do Esporte de Estado, com o Hélio Virbisky, né, que é o nosso secretário. Desde que ele entrou no primeiro mandato do governador Ratinho como secretário, ele me nomeou como chefe do escritório regional de Foz, onde atendemos 30 municípios. E continuamos ainda na área do esporte, que é o nosso. Em Foz do Iguaçu cheguei a ser secretário de esportes, fui treinador de futebol feminino, fui treinador de futebol feminino, na época o Foz Cataratas, que era um time conhecidíssimo. Time fortíssimo no feminino, time né? fortíssimo. Fui treinador de categoria de base e tudo, sabe? Profissional não quis. Profissional, em 2008 ainda peguei 3 jogos como profissional do Foz do Iguaçu, depois me desiludi, falei, não, deixa eu trabalhar com a molecada, ficar, aí fui pro feminino, e aí parei, comecei a trabalhar na Secretaria de Esportes também de Foz do Iguaçu, trabalhei como coordenador de futebol, fui secretário de esportes, aí depois vim para a Secretaria de Estado. Parabéns, Roberto. Parabéns Vamos pela Agradeço. tua trajetória. Muito bom. Segunda-feira, Confraria Amigos da Bola. Vamos estar lá. Vai estar lá, seu Demar? Demar vai lá e filma tudo. Eu Na live normalmente dele. eu tenho um problema que gostaria de ter a presença do Valdirap, o Chiquinho, que foi goleiro do Vasco da Gama, meu amigo. O Valdir Apio. Mas o Sim, Valdir sim. está com problemas de saúde e disse Faz que tempo. pediu desculpa até que não vai poder comparecer. Uma pena. Ele fez uma cirurgia de robótica. Esse também há foi um um grande tempo. goleiro, né, Se Demar? recuperou, mas está com outros problemas, né? Eu também estou com problema de. Eu também joguei até 18 anos como goleiro. Opa! Fala isso perto Vai do entrar Não, no deixa o rádio, Eduardo vai- nervoso. por Mas favor. eu tô com problema de artrose nos 2 joelhos, então Só eu tenho, isso. às vezes, dificuldade de me locomover. E eu tenho a minha live às segundas-feiras. Opa! Há 5 anos. Mas aí, Tudo capitão, bem, né, se Zé? der, eu estarei Tranquilo, presente. tranquilo. Segunda-feira esperamos todos lá, não é?
E segunda-feira estaremos aqui, de volta também, né? Para fazer o programa. Esperamos que hoje, tanto o Atlético Aliás, eu queria quanto... saber a vida do Cuiabá nessa Série B. Ele tem tudo. Não perca tempo agora. Cuiabá perdeu em Vamos casa deixar. ontem, né? Cuiabá perdeu em casa ontem. Josias, seja bem-vindo sempre. A porta está aberta para nós. Está aí o nosso diretor, Romauro. Mauro Wolf Santos. Para nós trabalharmos num estúdio como esse. Beleza. Maravilhoso. Tá de Tem parabéns. tanta gente fazendo. Eu tive a honra, não sei há quantos anos, Josias, Trabalhamos juntos, fizemos um programa de TV que deu o maior bafafá, porque gerou muita O Josias Polêmica. era polêmico. ele não, brinca. mas polêmica no Josias- sentido de que começou a dar problema à audiência dos outros. E aí, Era na NET TV, na NET TV, aí NET pediram pra Esportes. gente parar. Nós dois, Josias, Fernando César, Wilson Sempre Maciel. Foi acima, foi à frente do próprio tempo. Sério. Está aí de forma brilhante. Obrigado, É uma capitão. consideração que nós temos. Amém. Eu aplaudo. Temos um pouco distante disso, participei. Agora, quem lançar livro está convidado. A vir porque aqui. eu sei o que é isso. Robertão, que bom te ver depois de anos. Parabéns, tua carreira foi espetacular. E como é bom a gente poder receber os amigos e que viveram essa época. Nós já estávamos na imprensa na época. Eu não tive o prazer de jogar contra o Roberto, mas foi um grande goleiro. O Atlético naquela época tinha grandes jogadores. Sim, o Washington Assis, capitão Lino, Nivaldo. Esse é o time. Nivaldo já esteve aqui. O time da casa, né? Sim. Obrigado. Viu? Não, eu Obrigado que por ter agradeço. vindo. Sucesso. E nós vamos estar acompanhando isso, tá bom? O futebol para mim também é minha paixão. Desde de garoto pequeno, desde 6 anos eu era sócio do Santos. Vi você jogando pelo Juventus, deve ter enfrentado o Santos várias vezes. E como, né? E desde os 6 anos, eu sou de 54, vou fazer 71 anos, quer dizer, eu peguei a época de ouro do Santos Futebol Clube, do Campeonato Paulista. Sabe? E, cara, e o futebol tá no sangue, cara. E Você sabe quem me liga? para Você 60, sabe quem me liga periodicamente? Ah. Negreiro. negro, jogava, começou no Barreiros. Lalá. Maneco. Edu, eles estão sempre juntos lá. Abel. É, Todos eles vieram pra cá. sim. Naquele graças. dia que o Paulo E adotei César e o Curitiba como Riverino cidade, estiveram, né, também. o Lalá Que é também maravilhoso. estava no nosso jantar da confraria. O Maneco também. O Lalá ficou Sim. emocionado. O Lalá, que é nosso paranaense aqui da Lapa, meu querido Lalá. Exatamente, é da Lapa. da Lapa, o Lalá, É uma grande figura, está com idade bem avançada. Ele tem está... um Lavacar, se não me engano, se tem ainda tá lá lá, na não Ana sei Costa. se tem ainda, mas ele está lá em Santos ainda, idade bem Exatamente. O avançada. Lalá foi sócio do Araras, que jogou Sim, no sim. Noroeste de Bauru. Noroeste de Bauru. Noroeste jogava Araras com o Toninho, né, Guerreiro? Minha gente, segunda-feira voltaremos aqui e depois ainda tem a confraria Amigos da Bola. Você vai estar lá, olha, vai o Josias, o Alberto, e eu tenho certeza... Vai o Ricardinho, campeão do mundo, né? Opa. Vai o Rubens Pozzi, né? Eu quero saber se o Orlando Pessutti já comprou, porque ele vai estar lá. Opa, vai comprar. Ah lá, tá vendo? Ele compra. O Orlando Ele compra vai lá tudo. e tá disposto. Grande abraço, O Hidalgo está obrigado. perseguindo o Orlando Pessutti, não sei porquê. Obrigado. Governador, fique tranquilo. Um abraço a todos, até Um outra. abraço, um Obrigado, abraço. até lá. Obrigado. Net Esporte Clube chegou a fé.